Quantas vezes você já desejou ter o poder de apagar da sua memória experiências ruins da sua vida? Todos nós, ao longo da nossa vida, experimentamos esses momentos, e isso é um fato. O que fazer com as experiências de dor que nós vivemos ao longo da nossa vida? Esse é o assunto do vídeo de hoje. A nossa vida é feita de experiências, tanto boas quanto ruins. Tem aquelas experiências de vida que nós gostamos de recordar, das quais nós nos orgulhamos e que transmitem bem-estar e uma sensação de alegria. Sabe aquela fase da sua vida em que tudo era lindo, que você viveu um grande amor, que você se apaixonou, uma viagem que você fez, ou quando seus filhos nasceram, ou quando você se casou. Enfim, são momentos felizes que nós gostamos de recordar e eles nos trazem essa sensação de alegria. Você lembra e gostaria de reviver esses momentos. E de certa forma, você revive porque você sente aquelas sensações que você sentiu no passado. E nós gostamos de relembrar disso. Também tem aquelas experiências dolorosas, aqueles momentos difíceis de sofrimento que nós gostaríamos de apagar da nossa memória e que nós gostaríamos talvez que não tivesse nem acontecido na nossa trajetória. Mas como com as coisas boas que nos trazem sensação de bem-estar e alegria, as coisas ruins que nós trazemos à memória também trazem consigo aquela sensação de dor e de sofrimento que nós sentimos quando nós vivenciamos esses fatos e essas experiências. Muitas pessoas sofreram perdas, abusos, humilhações, agressões, rejeições, traições que aconteceram no passado, mas elas ainda carregam consigo a dor desses acontecimentos e elas sofrem muito por conta disso. Algumas vivências dessas experiências difíceis acabam desaparecendo com o tempo, outras permanecem ao longo da vida e quando surgem podem trazer a mesma carga emocional do passado e a mesma sensação de dor e sofrimento. Onde estão essas memórias ruins hoje? Qual o lugar que elas ocupam na sua vida? Elas ainda causam dor ou são apenas lembrança de um passado ruim? Existe um ditado que diz que lembrar o passado é sofrer duas vezes. Mas ela sofre tantas vezes quantas ela relembrar esse passado. A minha mãe teve uma vida difícil e quando eu ia visitá-la, algumas vezes nós nos sentávamos e ela me contava as suas experiências, algumas dolorosas, algumas experiências de sofrimento. E enquanto ela me contava aquelas histórias, ela chorava. O que acontecia então? Ela revivia aqueles sofrimentos e chorava, porque ela estava sentindo aquelas dores que ela sentiu lá no passado. As experiências traumáticas vivenciadas em qualquer fase da vida podem se transformar em memórias de dor. É como o eco da dor passada. E algumas dessas lembranças podem estar ali guardadas, mas não causam nenhum tipo de emoção, não tem nenhum efeito sobre a sua vida. Mas outras podem ser profundamente negativas e até mesmo destrutivas para você e para as pessoas que estão à sua volta, das pessoas que estão convivendo com você. E isso pode tomar todo o seu corpo e também a sua mente e desencadear doenças tanto físicas quanto emocionais, como a depressão e a ansiedade. Talvez você tenha passado momentos dolorosos, momentos de sofrimento na sua vida, mas isso não pode impedir de você viver o presente, porque essas memórias podem interferir na forma como você se relaciona com as pessoas que estão à sua volta, das pessoas que convivem com você. Você não consegue ter uma vida produtiva e seguir adiante. Só o que você consegue ver é a dor, então não existe nada mais na sua vida a não ser a dor. Você que está vendo esse vídeo, talvez não viva dessa forma, talvez você não tenha nenhum problema com o passado, mas você deve conhecer alguma pessoa do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades, ou até mesmo um colega de trabalho que vive nessa condição. E essa pessoa, ela vive numa prisão, remoendo dor e sofrimento por oportunidades que ela não teve ou por oportunidades que ela perdeu na sua vida.
Mas o que fazer então? Primeiro é preciso ressignificar. Ressignificar é olhar para cada situação e então mudar o seu modo de pensar sobre essa situação. Ressignificar é dar um outro significado, outro sentido a algo que aconteceu. Quando você ressignifica um trauma, por exemplo, você escolhe transformar uma experiência negativa em algo positivo. Isso acontece quando nós refletimos sobre os fatos. Por exemplo, bom, eu não posso mudar uma determinada situação, mas então eu vou olhar para ela de uma forma diferente, eu vou ressignificar, eu vou dar um outro significado para essa situação. Pensar que aquelas coisas que te acontecem são uma oportunidade de crescimento, são uma oportunidade de aprendizagem, por exemplo. Parece difícil, e é, mas quando nós olhamos dessa forma, tudo acaba se tornando um aprendizado e causa menos dor. Segundo, você precisa se ouvir. Sempre que você estiver com um turbilhão de emoções, você estará mais sujeito a ser influenciado pelas situações negativas. Você estará mais sujeito a ser influenciado pelas coisas negativas. E você precisa parar um pouco. Você precisa desacelerar e precisa olhar para dentro de si e precisa se ouvir. Terceiro, você precisa aceitar o passado e tirar lições desse passado para ter um futuro melhor. Muitas pessoas ficam tentando esquecer tudo que de ruim lhe aconteceu e acabam piorando a situação porque ficam remoendo, ficam relembrando e toda hora vem à mente e ela tenta esquecer, mas ela não consegue. Tudo que ela faz é piorar ainda mais essa situação. Isso só faz alimentar essas dores e esses sofrimentos. Em quarto lugar, você precisa se perdoar e precisa perdoar os outros. Talvez você se culpe por coisas que você fez, coisas que você não deveria ter feito. Talvez você se culpe por coisas que você nem mesmo fez. Perdoe-se, perdoe aquelas pessoas que te causaram mal. As coisas aconteceram, tem como mudar? Não tem. Então, procure perdoar e procure se perdoar. Perdoar pode te livrar de sentimentos ruins, como a raiva, o rancor, a vingança. E quando esses sentimentos ruins dominam uma pessoa, o pior dessa pessoa pode se manifestar, trazendo danos físicos e psíquicos a si e àqueles que estão à sua volta. Você precisa fazer as pazes com as suas memórias. Em quinto lugar, você precisa olhar para as memórias positivas. Elas servem para nos motivar, elas servem para despertar em nós sentimentos bons e nos fortalecer. E também elas nos ajudam a acreditar que sim, é possível viver de uma forma mais leve e feliz. Reviver, relembrar momentos bons. Todos nós vivemos momentos bons. A vida não é feita só de momentos ruins. A vida não é feita só de momentos difíceis. A vida não é feita só de momentos de sofrimento. Lembre-se, você precisou passar por tudo isso para crescer, para aprender, para se tornar a pessoa que você é hoje. Orgulhe-se disso, você passou por tudo isso, você venceu tudo isso e hoje você é uma pessoa mais forte, você é uma pessoa mais preparada, você é uma pessoa que tem muito mais capacidade para enfrentar o seu dia a dia. Se você tem dificuldades de sair de um passado de dor, de um passado de sofrimento, não hesite em procurar um profissional que pode te ajudar. É bem normal ter essas dificuldades, mas não fique sofrendo por coisas que não podem ser mudadas e ainda te impedem de viver o presente, desfrutar a felicidade que você merece. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser feliz. Mas Isolde, então se eu fizer tudo isso que tu falou aqui, eu vou esquecer os sofrimentos, eu vou esquecer as dores. Não, você não vai esquecer. Você vai lembrar dessas situações, você vai lembrar desses momentos de sofrimento e de dor. Você vai lembrar dessas situações mesmo fazendo tudo isso, mas você vai sofrer menos quando essas memórias de dor e de sofrimento vierem. Talvez você pense que eu estou aqui falando coisas sem sentido, que é fácil falar quando você não viveu momentos difíceis, quando você não viveu momentos de dor. Mas quem me conhece sabe quantas dificuldades eu enfrentei, quanta dor eu tive que suportar.
E muitas experiências ainda as pessoas não ficaram nem sabendo. Se eu deixasse hoje me influenciar pelas experiências ruins que eu tive, eu seria uma pessoa amarga, eu seria uma pessoa negativa, eu seria uma pessoa que não acreditaria mais no futuro. Talvez eu fosse rancorosa, triste, desanimada. Eu não esqueci tudo o que aconteceu. Não, eu ressignifiquei tudo o que aconteceu. Eu dei um sentido diferente aos acontecimentos. Eu comecei a olhar as situações com outros olhos, sob um outro ângulo. Eu fiz as pazes com o meu passado e isso faz toda a diferença na minha vida. Isso faz toda a diferença no meu presente. E hoje essas feridas doem menos e muitas delas nem doem mais. São apenas lembranças que ficaram lá no passado. Assim eu consigo viver de forma mais feliz, alegre, em paz, acreditando que a vida é bela e a vida é bela. Foi fácil? Não, mas eu consegui. E se eu conseguir, você também consegue. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. E se você gostou, compartilha com alguém que esteja sofrendo, com alguém que esteja enfrentando uma dificuldade em se livrar do seu passado de dor e de sofrimento. E também eu quero te pedir, se inscreva no meu canal, é gratuito e você vai estar me ajudando a ajudar outras pessoas, a alcançar outras pessoas. Esse é o objetivo desse canal, ajudar as pessoas. Até o próximo vídeo.